Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo, vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, deixa aí o seu like. É muito importante o seu like para o crescimento de nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade à análise das mensagens psicografadas aqui no Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Esta mensagem foi psicografada no dia 23 de abril de 2020 e ela começa assim: Sabia-me sem o corpo físico, assistira ao meu desencarne que se arrastara por meses. Acamado, eu vira o câncer corroendo minha carne, qual traças que devoram coisas velhas. A dor física era até suportável. Os medicamentos aliviavam e mesmo quando estes se tornaram pouco eficazes, a dor na alma era imensamente maior. Doía-me a piedade alheia de minha mãe já idosa, cujo semblante torturado cortava-me o coração pungentemente, cada vez que me olhava com lágrimas mal disfarçadas, se avolumando sob as lentes dos óculos. De minha filha, menina ainda, que embora inocente, compreendia toda a situação e apenas se aquietava, muda, colando o ouvido no meu peito inúmeras vezes ao dia, para ter certeza de que eu ainda respirava vivo. Eu sentia imensamente por minha filha, por saber que ainda precisaria de um pai que lhe assegurasse o conforto, que lhe facultasse um futuro mais promissor. E havia Júlia, minha companheira, como a filhinha antes era ruidosa e agitada, e agora seu único som era um quase fiapo de voz. A doença me humilhou, me fez dobrar os joelhos e reconhecer a minha pequenez, a minha total e absoluta falência. Durante a convalescência, desenganado pela medicina desde o começo, sentira falta do conforto de alguma crença religiosa. Mas eu não acreditava em Deus, pelo menos não no Deus Pai bíblico e dos padres e pastores, e não seria ali, ferido e humilhado, que eu seria hipócrita a ponto de me humilhar mais ainda e me submeter ao que eu sempre considerara uma fantasia infantil de homens fracos. E assim fui definhando, perdendo o controle sobre meu corpo, com o pensamento às vezes fugindo. Desencarnei em meio a pesadelos. Na minha lembrança, o processo demorou dias, nos quais eu não tinha certeza se sonhava ou mantinha-me confuso na vigília. Períodos de grande dor física se misturando a visões de outras realidades, onde figuras atemorizantes perseguiam-me, ferozes e insanas. Depois de estar certo sobre meu desencarne, muito tempo permaneci em luta constante com as criaturas sombrias de meus pesadelos. Meses, talvez anos. Nesse tempo eu lutava, fugia e me escondia. Às vezes parecia dormir longamente, um sono profundo, sem sonhos, no qual eu experimentara um estado de ausência total e então eu despertava e voltava para a mesma luta por sobrevivência, estranhamente fortalecido e disposto. Comecei a ter lampejos de lucidez, intervalos curtos nos quais eu conseguia raciocinar, fora do embate em que estava envolvido e dos períodos de ausência. Fui percebendo que aquela luta, embora intensa e quase sem tréguas, não me cansava. Ao contrário, me revigorava. Hoje sei que lutava comigo mesmo. Tive uma encarnação cheia de conflitos íntimos, com minha família e com meus adversários políticos. Não me ocupei em respeitar ou mesmo em ouvir as opiniões divergentes. Gastei muita energia defendendo meus pontos de vista, algumas vezes puramente por teimosia. Foi longa a caminhada até aqui. Perambulei por múltiplos lugares, indo e vindo, buscando algo que me confortasse e aliviasse o peso da alma. Fui acolhido por um antigo professor, também político como eu, que me deu assistência inicial. Ainda hoje tenho momentos nos quais eu volto para a batalha, em que fujo escondendo-me em qualquer canto escuro que me sirva de abrigo ou enfrentando o inimigo, combatendo-o com minha espada afiada, sem, no entanto, ser capaz de olhar em seus olhos, porque sei que me reconhecerei neles. Agradeço a oportunidade. Pelo Espírito, Onofre. Pela médium, Eliane. Meus caros amigos e amigas, esta mensagem é interessante porque o Onofre
foi surpreendido pelo câncer e, ao mesmo tempo que se portava como uma pessoa amorosa com sua família, sua esposa, sua filha, sua mãe, dentro dele existia um vulcão interior, uma insatisfação plena com a vida, com ele próprio, uma necessidade enorme de combater os outros, ao mesmo tempo que portador de uma racionalidade que o afastava de um Deus incompreensível, sectário, punitivo, com o qual ele tivera contato desde a sua infância, mas que a sua capacidade de raciocinar não permitia que ele entendesse, compreendesse e até mesmo aceitasse aquele Deus tão distante dos sofrimentos humanos. Mas como a maior parte de sua vida foi uma pessoa muito intensa, saudável, inteligente, competente, batalhador, ele nunca teve tempo de procurar ou de sequer buscar entender que existia um Deus verdadeiro, de amor, bondade e compaixão, e vai revelando esses valores de amor e bondade quando nós nos dispomos a também permitir que a força dessas vivências elevadas sejam vivenciadas por nós mesmos. E Onofre, ao longo do tempo, foi se tornando uma pessoa fria, orgulhosa, quase que inatingível, senhor de si, de sua vida, e na sua orgulhosa prepotência considerava-se acima do bem e do mal. E assim foi plantando, até que chegou o momento de colher, porque sempre vai existir o momento de plantar e o momento de colher. E aí o Onofre se vê com câncer, uma forma de câncer incurável. E esta doença o atingiu mais fortemente no seu orgulho, na sua vaidade e na sua prepotência. O indiscutível e imenso amor que sentia por sua mãe, sua esposa e sua filha o magoou profundamente quando se viu humilhado, sem poder fazer absolutamente nada para poder minorar o sofrimento das pessoas que ele mais amava. Aos poucos perdendo as potencialidades físicas, sendo incapaz de cuidar de si mesmo, de se manter alimentado, limpo, porque dentro dos processos kármicos que somos obrigados a vivenciar, as forças resultantes da lei de ação e reação sempre irão nos mostrar exatamente onde nós ferimos a lei. O orgulhoso será humilhado, o prepotente se verá incapaz de cuidar de si mesmo, porque estes valores degradados do comportamento humano são anomalias que o universo não aceitam. E Onofre se vê humilhado, com os joelhos dobrados, tendo que reconhecer a sua enorme, gigantesca pequenez e a sua total e absoluta falência. E à medida que o corpo definhava, os pensamentos iam ficando confusos, perdidos, e se viu envolvido por uma sonolência interminável, com sua mente variando entre pesadelos e lampejos de consciência, onde a realidade e o pesadelo se misturavam. E nesse aspecto ele deixa o corpo físico. Projetou-se no plano espiritual, levando com ele a dor resultante do câncer, misturado com um enorme pesadelo, resultados de suas criações mentais, confusas, numa luta permanente. Mas se existia algo na vida do Onofre que sempre o motivou, foi a luta com os adversários. Quando ele encontrava um adversário, ele se sentia revigorado. Sua mente funcionava melhor no conflito. Seus pensamentos eram poderosos, buscando sempre uma forma de vencer o inimigo. Onofre foi um homem motivado pelos embates, pela própria incapacidade de descobrir os inimigos internos, que era o seu enorme orgulho e prepotência. Ele se satisfazia em lutar e vencer os inimigos externos. Era um terror nas discussões, principalmente quando encontrava adversários à altura. Passava dias e noites criando argumentações, estudando leis, nuances legais e argumentações que o faziam se armar para vencer no campo da argumentação qualquer um que se interpusesse entre ele e os seus objetivos. Mas aí ele se vê no plano espiritual, onde nenhum vencedor de inimigos externos se vê bem-sucedido num mundo onde sempre somos derrotados pelos nossos inimigos internos.
o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Estes são os grandes vencedores de todos os batalhadores, guerreiros, argumentadores que dedicaram as suas vidas na vã tentativa de buscar o seu equilíbrio vencendo as outras pessoas. O tempo passou sem que ele tivesse consciência de quanto tempo. Não sabia se foram semanas, se foram meses, se foram anos, porque era sempre um processo repetitivo. Ele acordava sempre revigorado para enfrentar os inimigos, numa repetição sistemática desse pesadelo que se autoalimentava, num processo de autorrevigoração, onde cada dia ele se sentia ainda mais capaz de lutar, lutar, lutar. O tempo foi passando e aos poucos ele foi começando a recuperar um mínimo de lucidez. E nessa lucidez ele descobriu que seus inimigos não estavam fora dele, estava dentro dele. Os enormes conflitos íntimos vivenciados na vida física, os conflitos com sua família, dos quais ele aprendera a separar apenas a sua mãe, a sua esposa e a sua filha, mas todos os demais familiares eram seus inimigos. E como político, vivia em constante conflito com seus adversários, dentro e fora do partido político a qual se afiliara. Ele se tornou uma pessoa incapaz de sequer ter a paciência de ouvir qualquer argumentação que viesse de encontro à forma como ele pensava. Descobre então que grande parte de sua vida foi dedicada apenas a defender seus pontos de vista, na maioria das vezes por mera teimosia. Com o passar do tempo, lá no plano espiritual, naqueles embates permanentes, com aqueles lampejos de reflexão, com aqueles raros minutos de consciência, aquela energia de combater, de brigar, de convencer, foi aos poucos diminuindo em seu coração. Lá, bem longe, uma luz começou a surgir no horizonte e ele caminhou na direção daquela luz. Nesse ínterim, ele já sabia que tinha desencarnado. Ele já tinha consciência de que vivia uma nova realidade fora do corpo físico. Se aproximando daquela luz, ele encontra um antigo professor, também político, que o acolheu. Deu a ele uma assistência inicial, o esclareceu sobre muitas coisas que ele não sabia e depois de um tempo ele pôde ser abrigado no Hospital Colônia, ao qual o nosso centro espírita está ligado. Mas mesmo depois de tanto tempo, ele ainda tem recaídas terríveis. E nos seus momentos de desequilíbrio, ainda retorna aos embates e combates imaginários. E ainda vai permanecer assim até que a viciação mental desapareça. Até que a energia dominante e viciante de seu estado mental desapareça por completo e ele possa retomar ao equilíbrio pleno de sua vida. Provavelmente agora que se encontra em tratamento e já em melhores condições, ele possa acelerar esse processo na busca de seu reequilíbrio mental. E assim somos nós. Muitas vezes elegemos inimigos externos, passamos vidas sucessivas combatendo tudo que está fora de nós, pela nossa incapacidade de descobrir que os nossos verdadeiros inimigos estão dentro de nós. Nenhum inimigo externo é mais destrutivo para o homem do que o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a maldade, a mágoa, o ódio, a ira, a inveja. E definitivamente estes inimigos não estão fora de nós. Estão dentro de nossos corações e às vezes morando confortavelmente em nossas mentes. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado.